Meu nome é Marcelo Melado. Hoje eu vou passar algumas dicas de segurança para que você utilize o seu equipamento, a motosserra, com um pouquinho mais de prudência. Toma muita atenção, é um equipamento de corte bastante agressivo e demanda uma atenção muito especial. Existe uma norma que foi especificamente para esse equipamento, a NR12, vale a pena você dar uma conferida. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para que você acesse essa norma e leia com bastante atenção. Vou pedir uma gentileza, veja o vídeo até o final, se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em dúvidas de carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Antes de você utilizar o equipamento, certifica que você tenha perto de você para que você consiga utilizar os equipamentos de EPI. É muito difícil utilizar em equipamento de corte a luva. Nesse caso, eu utilizo por quê? Primeiro porque existe uma força muito maior sua em poder segurar o equipamento e ao final do corte você realmente está com a mão suada. Ou seja, o risco de escorregar a tua mão no equipamento é muito grande. Portanto, eu utilizo as luvas com a palma emborrachada para que eu consiga ter uma maior aderência na pega do equipamento. Porque esse não é um equipamento onde você simplesmente segura ele e deixa ele fazer o corte. Você tem que conduzir e ter a maior tensão possível para que você não tenha um rebote do equipamento e ele escape da tua mão, que é muito fácil acontecer isso. Muito bem. Para esse tipo de equipamento, o ideal é que você tenha um protetor facial. Quanto melhor, mais seguro, porque ele pode espirrar e vir para cima de você. Então, muito importante que você utilize os sistemas EPIs, que é o sistema de segurança, para que você diminua o risco do acidente, muito embora ainda assim exista o risco. Muito bem. Existem duas formas para fazer a ligação desse equipamento. A primeira é a convencional, muito comum, você vê, coloca o pé na base dela, já é uma base mais chata para que você ponha o pé, e puxa o equipamento. A corda para você poder dar a partida no equipamento. Para você fazer essa partida, você tem que puxar o afogador, existe um afogador, você puxa ele, sobe a trava de partida, põe o pé e puxa a corda para você dar partida no equipamento. Ele não está com combustível, então não há nenhum perigo de ligar de forma indevida. Um outro ponto importante, para dar partida no equipamento, existe uma outra forma, que é a seguinte: você segura na alavanca e joga o equipamento para baixo. Joga o equipamento para baixo. Não sobe o equipamento com a corda, porque no momento em que você está fazendo isso, você está jogando a lâmina de corte para você. E o risco de um acidente gravíssimo é muito iminente. Então evita esse tipo de forma de ligação, até porque isso é mais para algumas pessoas que têm mais experiência com esse equipamento. Uma situação em que você precisa da partida desta forma é quando você está, por exemplo, numa árvore fazendo a podação dessa árvore e você está lá em cima, não tem muita área, não tem como colocar o pé para poder fazer o ligue do equipamento. Eu aconselho a você ligar o equipamento no solo, esquenta, porque você percebe que quando você está fazendo a ligação do equipamento, pela primeira vez, você puxa uma, duas, três com o afogador puxado, você percebe que o equipamento quer pegar. Você baixa o afogador e puxa, o equipamento pega. Esquenta esse equipamento, porque ele tem um carburador, é como se fosse um carro. Então esquenta o equipamento. Esquentou o equipamento, você sobe e faz o ligue desta forma. Jogando o equipamento para baixo, você está de forma segura, tracionando o equipamento para baixo. Não puxa pela corda, porque ao puxar pela corda você traz o equipamento para cima de você e vai se ferir de forma gravíssima. Um outro ponto muito importante: quando você ligar o equipamento, certifica de que ele está com a trava de segurança, o sistema de freio acionado. Desta forma, o sistema de freio está acionado. Quando eu trago para mim, eu destravo a lâmina e no momento em que eu apertar o acelerador, a lâmina vai funcionar. Novamente, o equipamento não está com combustível, então não há como ligar. E não tem reserva também, porque eu retiro o combustível. Então, para que você faça
o ligue do equipamento de forma adequada, mantenha o sistema travado e dê partida no equipamento. No momento em que você for utilizar, você traz a alavanca e faz o uso do equipamento. Esse sistema de freio ele é muito importante, porque quando você traz a alavanca para você, que você destravou o equipamento e você está utilizando o equipamento, se porventura houver um rebote do equipamento na madeira, você consegue travar o sistema de freio. Ou seja, no momento em que ela espirra, você para a lâmina utilizando o sistema de freio. É uma dica muito importante. Cuidado, porque às vezes as pessoas vão adquirindo prática com o equipamento e acabam pegando aqui na lateral. Se o equipamento der rebote, você não tem como ter freio e ele vai vir para cima de você. E isso é muito relatado, que as pessoas se acidentam desta forma. O equipamento, ele pode ser usado desta forma, mas quando você estiver fazendo corte lateral, ou seja, horizontal. Se porventura o equipamento der um rebote, ele joga para a lateral. Ele não vem para cima de você. E desta forma, o equipamento vai vir para cima e você não tem como acionar o sistema de freio. Portanto, ao utilizar o equipamento, vai fazer o corte, utiliza de forma correta, desta forma. Porque se o equipamento der um rebote, você trava imediatamente, evitando o acidente. Uma outra dica. Põe a palma da mão, mais ou menos aqui, principalmente quem está começando, põe a palma da mão e procura utilizar daqui para trás. Ou seja, ao utilizar o equipamento, cuidado quando você entra com o bico dele na madeira. Porque você não tem prática, a tendência dele é te empurrar ou bater em alguma área mais dura da madeira e dar o rebote. Se eu estiver pegando desta forma, o equipamento vai vir para cima de mim e eu não tenho como acionar a trava de segurança. Então o correto é destravei, vou procurar colocar a motosserra de forma devagar, entrando com o corte mais devagar na madeira, espero ela começar a fazer o corte e eu vou aprofundando o equipamento. Evita de trabalhar com o equipamento desta forma. Procura trabalhar com o equipamento mais reto e à medida que você for descendo, você vai inclinando ele. Não há necessidade de você fazer este movimento com a serra. Ela faz o corte sozinha. E assim aqui é perigoso, porque ele pode enroscar e você acabar entrando na área de corte ou o equipamento dá um rebote. E se der o rebote e você tiver com a pega correta, você imediatamente trava o equipamento. Um outro ponto muito importante desse equipamento. É um equipamento que dá muito coice, muito retorno, ou seja, muito rebote. Então, à medida que você estiver utilizando o equipamento, mantenha uma empunhadura firme no equipamento. Então, isso acaba causando uma tensão um pouco maior, a tua mão vai suando e vai ficando escorregadia. A tendência de você perder o equipamento numa situação, quando você não estiver utilizando a luva, é muito iminente. Então, quando for utilizar o equipamento, utilize os equipamentos DPI. Luva, para que você consiga fazer uma pega mais adequada. Agora, por exemplo, nessa situação, minha mão já está suando e já começa a ficar escorregadio. De qualquer forma, eu tenho uma boa pega, porque o sistema de pega é emborrachado, você consegue ter uma pega adequada. Mas utilize a luva para você poder fazer o corte e sempre se atente a não colocar o bico muito inclinado, para que o equipamento não dê no retorno e venha para cima de você. Uma outra dica é que toda vez que você encostar o equipamento, já acione o sistema de trava, para que você não tenha perigo do equipamento girar. Muito importante utilizar a capa de proteção. Não vai utilizar mais o equipamento, ou parou o equipamento, põe a capa de proteção, para que você não deixe a lâmina exposta. É um equipamento de corte, mesmo parado, você pode esbarrar e fazer o corte. Então toma muita atenção, principalmente quando você for fazer cortes na horizontal, onde você não tem controle do sistema de freio, e se tiver alguém por perto e o equipamento der rebote, ele pode pegar na pessoa ao lado ou na pessoa se estiver próximo, porque o equipamento acontece às vezes dar alguns trancos e ele querer escapar da mão. Então, portanto, tem que ter assim uma boa pega para que você conduza o equipamento
Não é um equipamento estacionário onde você conduz a madeira para fazer o corte, é um equipamento que você conduz o equipamento para fazer o corte. Ou seja, você está manuseando o equipamento e é um equipamento bem agressivo. Ou seja, o rebote ele é muito forte. Então, para que você não se acidente, utilize os equipamentos de segurança, corte de forma adequada, muita atenção ao entrar com o equipamento de forma agressiva, principalmente com o bico, entre de forma mais tranquila. À medida que o equipamento for fazendo o corte, você vai baixando e vai posicionando o equipamento na madeira. Não entre de bico de forma bem agressiva. Existem alguns sabres quando a ponta é um pouquinho mais fina, próprio para que você faça alguma escultura, que você faça detalhes, que com esse bico um pouco mais largo você acaba não conseguindo. Existem algumas pessoas que pegam o equipamento para fazer os cortes e vão com eles de bico. O equipamento dá muito solavanco e você está segurando ele de forma totalmente inadequada. Então, para que você utilize o equipamento de forma mais prudente, sigam as regras de segurança, leiam a NR12, que dá bastante dica lá e fala bastante sobre o equipamento, e é um equipamento muito perigoso na condução. Principalmente se você não tem experiência, treine e certifique de que a madeira que você esteja cortando também esteja muito bem presa, para que ela não venha para cima de você e você acabe querendo pegar a madeira ou segurando e solta o equipamento. Ok? Toma muito cuidado com essas dicas, execute ela, pratique bastante com esse equipamento antes de sair cortando de forma definitiva para que você não se acidente. Volto a falar, é um equipamento de corte bastante agressivo, tem uma potência muito forte e você precisa ter uma firmeza para poder segurar o equipamento. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não é um equipamento muito fácil de se utilizar, é um equipamento que demanda um pouco mais de experiência, um pouco mais de pegada no equipamento, até porque ele é um equipamento que para espirrar, para dar um coice, ele é muito fácil, é um equipamento de potência e é um corte que você fica muitas vezes confinado num pedaço de madeira, forçando a lâmina, e a tendência é ele realmente dar retorno. Presta muita atenção ao utilizar esse equipamento, utilize sim os equipamentos de EPI, muita segurança, existe sempre o risco, você tem a tendência é diminuir um pouco as oportunidades de acidente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, dá uma olhadinha lá na NR12, que é muito importante você conhecer bastante sobre esse equipamento. Verifique também outros vídeos para que você tenha um pouco mais de conhecimento teórico com o equipamento, para que antes de você ir para a prática, você vá com um pouco mais de segurança. Tome muito cuidado, porque realmente não é um equipamento estacionário, é um equipamento que você conduz, não é um equipamento leve, é um equipamento consideravelmente pesado, e o manuseio dele é um pouco mais agressivo. Portanto, você tem que ter certeza e conhecimento do equipamento para poder utilizar. Espero que você tenha gostado muito dessas dicas. Vou pedir uma gentileza, se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Até a próxima!